dia para você que nos acompanha aqui mais uma vez pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Virginia Alves e o nosso destaque agora é previsão do tempo. E para conversar com a gente hoje já está conectado aqui Francisco de Assis Diniz. Bom dia, Assis. Seja bem-vindo mais uma vez. Olá, bom dia, Virgínia, bom dia os ouvintes da Notícia Agrícola, tudo bem? Vamos ver aí sobre as condições de tempo aí do clima durante a semana e os próximos dias, a entrada de setembro, né? Das regiões produtoras de grãos do país e também as chuvas aí, como é que fica o comportamento no Brasil. Vamos lá, Assis. Tínhamos a previsão aí de algumas chuvas começando a chegar ali no sudeste e centro-oeste, e pelo que você estava me contando, isso se confirmou, né, Assis? É exato, tinha falado isso desde a semana passada, né, Virgínia, sobre essas condições que havia uma mudança das condições do tempo no centro e sudeste do Brasil, e realmente se confirmou, né? E de maneira bem significativa, né? Situação essa que praticamente não tem ocorrido no mês de agosto. Eu, pelo menos, não lembro de ter ocorrido isso, uma situação dessa no mês de agosto, durante aí os últimos 40 anos, né, que eu estou nessa atividade. De ter uma sequência de chuvas assim, entre o centro e o sudeste do Brasil, deixando vários dias com chuva, de maneira bem significativa, né? Como tem ocorrido em Minas, na Bahia, aqui no Goiás e também na área do Distrito Federal. Podemos ver nesse mapa de chuva aí, Virginia, agora dos últimos 5 dias, chuva acumulada do IMET, né? Sim. Até ontem, ainda está faltando a chuva de ontem para hoje, né? A gente já vê aí, por exemplo, ali na parte sudoeste e norte de Minas, local com volume de chuvas ali que variam de 60 até 100 milímetros, né? E também ali, né, aqui entre a área do Distrito Federal, o norte do Goiás, também os acumulados já chegam aí em torno de 50 milímetros, faltando ainda a chuva de ontem para hoje, né? Então já passa de 60 milímetros em várias localidades. Chuvas bem significativas ali na zona da Mata Mineira, grande parte de Minas, né? Espírito Santo e Rio de Janeiro, também leste de São Paulo, e ainda a chuva do leste ali da região sul, principalmente Santa Catarina e Paraná. Oeste da região sul ficou sem chuva, que o sistema frontal que passou, né, não alcançou ali trazer convergência de umidade lá para a parte oeste. O mais interessante é que essas chuvas aqui na parte central do Brasil, como também ali na parte centro-norte do Mato Grosso, né? Chuvas em algumas áreas também um pouco significativas, na faixa aí de 20 até 50 milímetros em algumas áreas. Também no Tocantins, várias regiões do Tocantins com ocorrência de chuva para essa época do ano, que não é comum. E o E, interessante é que, uhum. vamos ver depois pela frente, nesse mapa agora, na imagem satélite meteorológica, a última agora, né, recebida no IMET, do satélite geoestacionário 16, nos mostra exatamente a boa convergência de umidade, ainda pegando aqui entre Mato Grosso, Tocantins, Goiás, norte de Minas, e também vai pegando ainda parte sudoeste da Bahia, né, até o Espírito Santo. Isso ainda deve intensificar no decorrer da tarde para a noite, aumentando mais as condições de chuva. A gente vê que já tem um núcleo bem de chuva intensa aqui na parte oeste do Goiás, né? A esses vermelho intenso já são condições de chuvas intensas que já estão ocorrendo nesse momento, né? Previsão pela frente, por exemplo, a previsão aqui para os próximos 3 dias, aqui até a previsão até o dia 1º, né? Tá. Até o sábado, previsão até o sábado, podemos ver aqui, já chega um sistema frontal aqui na região sul, trazendo boas condições de chuva, né? Volume de chuvas aí de 50 a 60 milímetros na parte oeste e centro do Rio Grande do Sul, também oeste de Santa Catarina, vai pegar o oeste do Paraná, pega também, tá? Trazendo chuvas também aqui para o Mato Grosso do Sul, né? No Mato Grosso do Sul, volume de chuvas aí chegar até 20 milímetros. Mas o interessante é a continuidade dessa convergência de umidade aqui entre Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Minas e Bahia, né? Então ainda continua as condições de chuvas aqui na região, várias regiões aqui com volume de chuvas que variam de 20 até uns 50 milímetros em algumas áreas, né? Que deve ocorrer aqui pelo menos até a sexta-feira, que vem quando deve começar a cessar essa chuva, mas no sábado, né? A gente vê que pelo menos até o sábado ainda tem um resto de chuva em algumas áreas isoladas. Mas ainda dando essa continuidade dessas chuvas com o que já ocorreu, então várias regiões aqui vai passar de 100 milímetros, né? Durante o período de agosto agora, né?
Então, interessante, porque nesse mês de agosto, nesse período, a gente não tem observado um período com vários dias de chuvas assim no mês de agosto, né? Praticamente uma semana de chuva, ou em algumas localidades até mais, trazendo chuva de maneira significativa, assim, durante o mês de agosto. Por exemplo, lá em Montalvânia, Minas Gerais, em 24 horas de antes de ontem para ontem, choveu 108 milímetros, né, no norte de Minas. 108 milímetros, é uma chuva no mês de agosto que praticamente não existe no estado de Minas Gerais em um dia, né? Então, veja que realmente são chuvas bem intensas, fora do normal que está acontecendo nesse período agora, nessas regiões, né, da parte central e sudeste do Brasil. E se a gente for mais para frente agora, vamos ver o acumulado de chuva, pelo menos até o dia 8 aqui, né, pegando de hoje até o dia 8, pegando também esses 3 dias desse final de semana. Então, a gente vê que na região sul chega outro sistema frontal depois, no início da próxima semana, né? E aí contribui mais para o aumento das chuvas na região Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul deve receber um volume de chuvas bem significativo, chuvas intensas agora, durante essa primeira quinzena de setembro, né? Finalzinho do mês agora, primeira quinzena não, né? Até a primeira semana de setembro. Volume de chuvas que chegam aí na faixa de 250 milímetros em várias áreas do Rio Grande do Sul. Também Santa Catarina, volume de chuvas bem significativo, né? Diminui mais de 150 a 200. E no sul do Paraná e centro do Paraná, chegar na faixa aí de 50 até 100 milímetros, né? Então, a gente vê que vai chover bem aí, logo no início de setembro, na região sul do Brasil. As chuvas também chegam de São Paulo, chega também mais no Mato Grosso do Sul, e dá uma continuidade ali na parte meio oeste do Mato Grosso, né? Já chegando novamente ali oeste do Mato Grosso, volume de chuvas aí também de 20, 30, 40 milímetros, e aumenta mais a chuva também no Acre e Rondônia, né? Também volume de chuvas ali de até 50 milímetros ali no Acre e Rondônia. Para essa época do ano, período de estiagem, período circular, também muito bom essa chuva lá na região. E essas chuvas aqui da norte de Minas e a Bahia é a continuidade desses dias agora, desse final de semana, até o final de semana, e aumenta também agora aqui na costa leste do Nordeste, porque aquele sistema frontal que está meio aqui entre o Espírito Santo e a Bahia, ele vai subir, vai ficar no oceano aqui na costa do Nordeste, aumenta mais as chuvas, desde o leste da Bahia, leste de Sergipe, leste de Alagoas, leste de Pernambuco e leste da Paraíba. Aí os volumes de chuvas aqui chegam na faixa aí de 60 a 70 milímetros em várias áreas aí durante o decorrer do início da próxima semana. Então a gente vê que tem uma mudança bem significativa, né, Virginia? Mas depois já volta às condições normais aí pela frente, né? Tanto se a gente chamar aqui esse de 15 dias aqui, a gente vê que na próxima semana, então já começa a ficar um buraco aqui na parte central e sudeste do Brasil novamente, né? Ele não avança bem aqui, né? Mas esse sistema frontal vai avançar um pouco aqui, pegar mais para o sudeste e a todo o oeste da região centro-oeste, mas aqui avançando um pouco mais para norte, né? Em Assis, relação àquele outro modelo que a gente viu antes. essa Sim, informação ela é importante, né? Aquele primeiro mapa que você mostra, que mostra bastante condição de chuva ali, principalmente na região central, no sudeste do Brasil, essas chuvas elas trazem alívio, elas vão continuar, mas a gente consegue ver nesse segundo mapa que elas não permanecem, né? O produtor precisa ficar atento nisso, que é uma chuva atípica para essa época do ano, mas que na próxima semana a gente já volta com o tempo mais seco, né? exatamente. Eu vou dar um pulo nisso aqui, Virginia. Vou Tá. chamar 3 dias da próxima semana que a gente vai ver exatamente essa condição, né? Eu vou dar um pulo aqui, por exemplo, vamos lá para até o dia chuva acumulada do dia 2 ao dia 5, ó. Tá vendo? 2 a 5 de setembro. Já não tem mais chuva aqui no centro do Brasil, tá vendo? Sim. Aqui é 2 a 5 de setembro. Fica só aquele outro sistema frontal que chega na região sul, né? Aqui são chuva de 3 dias, que é domingo, segunda e terça-feira da próxima semana. Então já não tem mais chuva aqui na parte centro-sudeste do Brasil. Ou seja, já cessa a chuva, né?
Então, Mas, assim, porém, a gente tem outra notícia aqui, Virgínia, interessante. tá. As chuvas do mês de setembro. Uhum, Vamos dar uma tentada aqui, como deve se comportar as chuvas no mês de setembro. Então, a gente vê aqui que o início de setembro vai chover bem na região sul, né? Então, ao mês de setembro indica aqui de chover no Rio Grande do Sul até uns 150 milímetros acima do normal, ou seja, se chove normalmente 160 com mais 150, então vai chover algo de 320, 350 milímetros aqui no mês de setembro, né? Entre o Rio Grande do Sul. Mas a chuva fica acima do normal. Santa Catarina, Paraná, São Paulo, sul de Minas, até sul do Goiás e Mato Grosso do Sul. Ou seja, boas condições de chuvas aqui para setembro, vindo um pouco para a região sul-centro do Brasil, né? Mas ela não avança aqui para a parte norte do centro do Brasil, ou seja, entre o norte do Mato Grosso, o norte do Goiás e o norte de Minas, essa chuva não está chegando. tá. Possa ser que chegue ainda pela frente, né? Mas por enquanto não indica de chegar. Mas a gente tem uma boa notícia aqui de ter novamente boas chuvas entre o centro, não, entre o sul do Brasil e parte do centro do Brasil, né? De chover um pouco acima da climatologia. No mês de setembro, né? No mês de setembro como um todo, Tá. né? Então a Isso não gente precisa. significa dizer que as chuvas vamos chamar a atenção aqui, não significa dizer que as chuvas já vão acontecer de maneira antecipada no centro do Brasil. Pode Tá. ser estar chovendo antes do período chuvoso, que possa ser que dê depois uma condição de alta irregularidade nas chuvas do mês de outubro e novembro, né? Que mais ou menos que pode ter essa condição devido à contribuição do fenômeno El Niño. Tá, perfeito, Assis. Então, eu acho que o grande destaque é isso, né, Assis? Que essas chuvas pontuais, elas continuam no centro-oeste e no sudeste. Tem uma nova rodada de chuva que vai entrar ali pelo sul do Brasil com volumes significativos, mas que não avança. Então, a gente precisa acompanhar no dia a dia para ver quando é que vai ser de fato o retorno da estação chuvosa. É isso, né? E essa condição aqui, né? Essa condição do centro-sul do Brasil, entre São Paulo e Minas e Mato Grosso do Sul, com parte do Mato Grosso, essa condição aí deve ser ainda lá para de lá para 20 de setembro, por aí, assim, ou mais. Tá, perfeito. Assis, eu vou abrir aqui para os nossos amigos internautas que estão conectados, que tem bastante gente para a gente ver se a gente consegue responder todo mundo hoje, tá? Vamos lá. Tem o José, ele tá pedindo a previsão para. Vamos ver se a gente conhece essa cidade. Mairi, Bahia? Faz uma previsão para Bahia, pode ser, Assis? Mairi, Bahia, então, vai ter boas condições de chuvas ainda aí lá, Virgínia, até o dia primeiro, né? Até a Tá. sexta-feira. A partir do sábado já começa a cessar essa chuva lá, viu? Aí depois vai ficar a chuva só na parte litorânea, né? Ali na parte leste da Bahia, pegando um pouco ali até a região de Irecê, de Monte Santo, pouca chuva, né? Chuva isolada, e pegando também a região ali como é de Vitória da Conquista? Não, também Vitória da Conquista, aquela da oeste de Salvador, que é Feira de Santana. Perfeito. E o Maicon Souza, bom dia. Quando vai vir para ficar a chuva plantadeira na região de Juara, no centro-norte do Mato Grosso? Ah, tá. Na região do Juara, a plantadeira, né? Pois Isso. é, como eu falei, essa chuva está chegando agora, né? Pode ser um alarme falso aí que ela vai parar de novo, né? Depois do dia 2 lá, já para depois do dia 2. Então a gente não pode, ó, já dá uma parada, tá vendo? Ó, depois do dia 2 já Sim. para lá na região de Juína e Juara. Aí depois só deve ter chuva lá, chegando alguma chuva lá para pelo dia 20 de setembro ou em diante, Virgínia. Tá. E o Rodrigo Carvalho, que está sempre aqui com a gente, previsão para Brumado, sudoeste da Bahia. Ele está dizendo que já aconteceu uma pancada de chuva por lá, mas ele quer saber se vai continuar essa condição, Assis. Na região do Brumado. Ainda vai ter até sexta-feira, ele tem condições de chuva lá na região do Brumado. Depois vai dar essa parada, né? Tá. E o Aurélio Rosa, bom dia. Qual a previsão de chuva para a região do Nordeste goiano? O Nordeste Goiano também vai ter chuva até sexta-feira, né? Depois vai dar uma parada, entendeu? Então, para todo mundo, para todas essas áreas, centro e norte do Brasil, a gente tem chuva aí
até sexta-feira e depois a gente tem a pausa, né, Assis? É um alarme Depois tem a falso pausa aí na de estação chuva. chuvosa. Exatamente, aí depois vai dar a Tá. pausa. Perfeito. Porque Assis. essa chuva chegou antecipada, Virginia, mas aí tem muitos deles, muita gente está pensando que a chuva já está começando, né? Exato. Veio para Precisa de ficar, muito mas não, cuidado, né, porque é aquilo que Assis? eu falei, uma situação completamente adversa que está acontecendo, anormal, né? Vários dias de chuva no mês de agosto, assim, que não acontece. Tá bom, então. Assis, muito obrigada, meu amigo, pela sua participação e disponibilidade. Eu te espero aqui na semana que vem para a gente atualizar aí os produtores nas principais regiões agrícolas do país. Um bom restinho de semana, viu? Bom resto de semana, um abraço para todos. Portanto, então, estivemos aqui com Francisco de Assis Diniz, meteorologista e especialista em clima, que trouxe para a gente a atualização do que pode acontecer nos próximos dias. E olha só, até pelo menos sexta-feira, essas chuvas no centro-oeste e no sudeste do Brasil, elas vão continuar acontecendo com um volume até significativo, fica acima da média do que é esperado para o mês de agosto, mas é preciso cautela, porque de acordo com a Assis, isso é um alarme falso, ainda não é estação chuvosa retomando, a gente vai ter essa chuva, depois tem um período de pausa ali no início de setembro e depois volta a chover ainda com irregularidade, né? A gente precisa lembrar que todo o retorno de chuva acontece assim mesmo, de forma irregular, as primeiras chuvas vêm em forma de pancada, com aquele pacote completo que pode ter queda de granizo, ventania, por conta das altas temperaturas e da baixa umidade que a gente também vem observando nesse inverno de 2023, então ainda não é o retorno da estação chuvosa, o que pede muita cautela na hora da gente pensar no plantio da safra que já está batendo aí na nossa porta. Lá para o sul do Brasil, a gente vai ter uma nova rodada de chuva chegando já aí até o final dessa semana, com um volume bastante significativo, atingindo os 3 estados, mas essa chuva não vai ter força para avançar para as outras áreas do Brasil, justamente por isso que a gente vai ter esse corte na precipitação aí no início de setembro para o centro-oeste, sudeste e também em áreas do Mato Piba, tá certo? Eu sou Virginia Alves, esses foram os destaques da meteorologia para você nessa quarta-feira, dia 30 de agosto, mas não sai daí que já já a gente está ao vivo aqui com o Mercado do Boi na sua tela, é rapidinho.